Olá, eu sou a aluna Isabela de Almeida e Silva, do Colégio Anglo-Londrinense, e junto do meu orientador, Estevão Conceição Gomes Júnior, eu desenvolvi o Índice de Vocação Educacional por áreas da BNCC para a FEBIC de 2021. Bom, a motivação do projeto está muito relacionada à inserção do novo ensino médio, a atualização mais recente da Base Nacional Comum Curricular, nas escolas de todo o Brasil. O que é a Base Nacional Comum Curricular, eu vou aprofundar mais para a introdução do trabalho, mas a respeito da atualização que foi mencionada. A partir daí será proposta uma escolha de aprofundamento acadêmico feito pelos alunos nas áreas oficiais do conhecimento da própria BNCC por meio dos itinerários formativos, que serão coletâneas diárias, coletânea de aulas referentes a essas áreas selecionadas por eles, né, que aumentarão em 30% a carga horária de todos os alunos do ensino brasileiro. Bom, porém, junto com essa escolha também vem a incerteza dos jovens a respeito do que faz jus ao seu perfil vocacional. E, infelizmente, os testes vocacionais sem embasamento, que são encontrados em todo lugar da internet, estão ganhando muito mais acessos e acabam desorientando os jovens na sua jornada estudantil, principalmente. A partir disso, nós nos perguntamos se não seria possível desenvolver um índice de vocação educacional confiável para o proceder vocacional desses estudantes. Bom, em hipótese, a partir da realização do índice, os estudantes com dúvida em suas aptidões poderiam ter uma consciência melhor do seu perfil e afinidades acadêmicas, além dos resultados acontecerem de uma forma muito mais confiável e padronizada, que se desvencilhe do senso comum, né, que é tão predominante nesses testes que você encontra na internet. Bom, como introdução, como eu já havia falado, a Base Nacional Comum Curricular, aprofundadamente, é o documento normativo, né, a diretriz que serve de parâmetro obrigatório de grade curricular, né, que vai padronizar nas diversas escolas e modelos de ensino do Brasil as competências e habilidades específicas que todos os alunos em território nacional devem ter, amenizando essas disparidades na realização, né, de concursos como o Enem, por exemplo. Esses itinerários que seriam escolhidos pelo novo ensino médio, eles podem ocorrer nas 4 áreas do conhecimento denominadas pela própria BNCC. Esses seriam as linguagens e suas tecnologias, envolvendo arte, educação física, língua portuguesa e inglesa, matemática e suas tecnologias, que seria a disciplina de matemática, ciências da natureza e suas tecnologias, tendo química, biologia e física, e ciências humanas e sociais aplicadas, tendo filosofia, geografia, história e sociologia. Bom, como objetivo do nosso projeto, o teste seria de auxílio aos estudantes do ensino médio brasileiro na sua jornada de vocação e autodescoberta crítica intelectual de forma confiável, de uma forma padronizada, que não seja baseada principalmente no senso comum, como muitas vezes acaba sendo. A metodologia foi iniciada com pesquisas a respeito das próprias áreas da BNCC e como funciona o novo ensino médio. Entendendo isso, nós partimos para uma outra parte, que seria a análise dos perfis de cada aluno e a dedução das possíveis respostas que eles poderiam ter segundo as suas aptidões específicas em cada área do conhecimento. Por exemplo, ter um aluno X que tem umas notas melhores em matemática, então ele provavelmente é de exatas. De acordo com o seu comportamento em sala e fora dela, nós deduzimos respostas que ele e outras pessoas daquela área de exatas poderiam ter nas perguntas do nosso formulário. A partir daí, as respostas de cada questão, né, foram configuradas no formulário como corretas, e quem acertasse seria enviada, né, um feedbackzinho falando, você tem um certo indício dessa área. Por exemplo, a pergunta de exatas. Vão ter alternativas que vão denominar, né, cada área do conhecimento, e a partir, se você acerta a de exatas, você recebe um recadinho que isso é um indício de exatas quando você envia o teste. Bom, com essa versão do formulário já feita, ele foi enviado aos alunos e junto dela também foi anexada uma sessão de feedback, que é onde nós tiramos a maioria dos dados da nossa conclusão, né, para ver como poderia haver um aprimoramento de dados e otimização do índice nas futuras versões. Bom, a partir disso, para entender um pouquinho melhor como funciona o teste, ele é constituído de 21 perguntas, né, que vão partir de 2 etapas essenciais. A primeira é uma simulação de uma prova, que é, por exemplo, o que o indivíduo faria numa relação, por exemplo, ele está num ambiente de prova, o que ele usa como estratégia para responder aquela pergunta. Aí teria uma alternativa que indica exatas, outra humanas, outra biológica, outra linguagens, como eu acabei de falar, exemplificando aqui
Quantas vezes, em média, essa é uma pergunta que está presente no teste, quantas vezes, em média, você deve ler um texto para ter entendimento da sua estrutura gramatical e valor semântico? No caso, a questão alternativa assinalada como certa seria a primeira, que é uma, duas vezes, e compreendo bem o que está sendo trabalhado ali, que indica a área de linguagens, que é o que objetiva a pergunta de forma pontual. E depois a segunda fase, né, ela é constituída de ações cotidianas envolvendo uma confirmação do que já foi indicado na primeira fase. Ou seja, na primeira fase, segundo as perguntas, você pode ter uma aptidão maior em linguagens. Então, nessa segunda etapa, você vai ter uma pergunta específica para essa área de linguagens e ele vai determinar, segundo as alternativas, se existe aptidão, se pode existir aptidão ou se não existe nenhuma aptidão. Por exemplo, se você na primeira etapa foi indicado para linguagens, na segunda você vai ser direcionado a essa pergunta pontual, que é: você termina de ler um livro e vai procurar pessoas para comentar sobre na internet. A alternativa que indicaria que existe mesmo uma aptidão seria: você entra na conversa entendendo tudo, afinal ama ler e consegue detectar até piadas internas, fazer teorias e etc. Então é assim que existe uma certeza um tanto maior. Bom, os resultados parciais. No dia 4/8/2021, às 23 horas da noite, 22 pessoas haviam realizado o teste e o feedback tinha sido respondido por 12 alunos. Dessa forma, sobre a certeza antes de realizar o teste, depois de realizar o teste, em relação à sua certeza sobre a área vocacional, foram os seguintes indicados nos gráficos, porém, isso pode parecer que existe uma diminuição na taxa de 100% de certeza, que seria indicado pelos 5, mas na verdade não. Analisando os dados individuais, né, as respostas individuais, alguns apontamentos foram feitos, né, que vão ser mostrados no último slide de resultados parciais. Bom, aqui nós entendemos que muitas pessoas concordam, né? Metade das pessoas que fizeram essa sessão de feedback concordam com os seus resultados, ou seja, nós conseguimos deduzir bem quais eram de fato as áreas do conhecimento dessas pessoas. A segunda maioria, né, parcialmente, não tem tanta certeza, e os outros ou não sabiam dizer. Mas, enfim, é uma minoria. E acharam as alternativas convincentes e realistas 91,7% das pessoas que realizaram o teste. Bom, basicamente, pedindo também uma outra fonte de feedback, nós visamos melhorar a formatação, fazendo uma explicação mais clara dos resultados, né? E a escrita, algo mais objetivo, simples e diferenciado para ter um entendimento maior e menor ambiguidade. Bom, aquela questão dos resultados dos primeiros gráficos, a partir de análise dos dados individuais, né, houve uma reafirmação de certeza de 8 a 12 alunos, ou seja, eles tinham o mesmo número de certeza antes e depois do teste, trouxe mais seguranças para 3 de 12 alunos e não foi de ajuda para 1 de 12 alunos. Assim, considerações finais. Positivo é que o teste pode deduzir a área, ele auxilia alunos e ele se mostra realista. E o que tem a melhorar é a formatação mais clara, mudando a plataforma, e uma escrita mais acessível e simples. Muito obrigada pela atenção de vocês.